Em 1964, nós tivemos no Brasil um dos episódios da história latino-americana mais tristes. Forças da burguesia nacional, aliadas com o capital externo, com o capital imperialista, derrubaram o presidente eleito João Goulart, que estava iniciando um processo de reformas na sociedade brasileira, buscando tornar o Brasil uma sociedade menos desigual, e essas forças acabaram ficando no poder até 1985. Durante todo esse regime, marcado pela repressão, pelo terror, pela tortura e pelo assassinato dos opositores políticos, foram criados vários centros clandestinos de tortura, porque muitas coisas que a ditadura fazia não eram permitidos nem pela própria legislação do regime, como, por exemplo, a tortura, a execução sem um julgamento político, enfim. Então ela necessitava também de aparelhos clandestinos dentro do próprio regime. Aqui em Petrópolis, nós tivemos um desses centros clandestinos, que foi a Casa da Morte, alvo da discussão hoje. As primeiras referências sobre a Casa da Morte são publicadas no início da década de 80, mais especificamente no livro Brasil Nunca Mais, que foi resultado do projeto Brasil Nunca Mais, no qual várias lideranças religiosas, lideranças políticas e advogados conseguiram coletar processos oficiais do próprio regime, a partir daí elaborar um relatório sobre a ditadura, enfim, um raio-x sobre a ditadura. E o livro Brasil Nunca Mais, que foi organizado pelo Dom Evaristo Arnes, um dos líderes desse projeto, foi lançado como uma compilação de todo esse material recolhido. Num dos capítulos referentes aos centros de tortura, o Dom Evaristo Arnes vai expor justamente o relato da Inês Etienne Romeu, que era uma bancária do Rio de Janeiro, e no qual ela relata a existência de um centro de torturas aqui em Petrópolis. Mas, bom, como as pessoas sabem que esse centro de torturas em Petrópolis é justamente a casa na qual estão querendo construir um centro de memória, verdade e justiça nos dias de hoje, como a gente falou da última vez? É porque na Inês Etienne, quando ela estava presa, ela gravou o número de telefone dessa residência. E quando ela saiu, ela vai sair da cadeia no final da década de 80, é inclusive a última presa política a ser libertada no Brasil com a lei da anistia no ano de 1979, ela vai passar esse número para um grupo próximo dela, uns jornalistas e tal, e a partir daí vão conseguir localizar a casa. Ela chega a ir até a casa depois que é localizada por esses jornalistas, convoca-se a imprensa nacional e internacional, vem representantes do Globo, da Folha, e chegando na casa, ela entra em contato com o Mário Loders, que era o dono da casa na época, um empresário alemão, que teria visto a própria Inês na casa. O Mário, durante a ditadura militar, ele acabou cedendo a casa, alugado a casa para o exército, para o DOI-CODE, para que fosse utilizado como centro de torturas, e ele fez umas 5 visitas na casa e viu a Inês, e a Inês acabou reconhecendo. De lá para cá, pouca coisa avançou, por conta do próprio clima político no Brasil, que, através da lei da anistia, não deu muita abertura para que os setores golpistas que tomaram poder em 1964 fossem punidos. Os arquivos até hoje estão fechados, então você não teve muitos avanços. As grandes exceções foram os depoimentos dados pelos próprios militares, principalmente por conta do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Alguns militares que atuaram na Casa da Morte, conforme o jornal o Globo noticiou numa série de matérias, têm dado alguns indícios e confirmado as versões da Inês sobre a função da casa como um centro de torturas, adicionando o fato da casa também ter sido usada para, vamos dizer assim, converter alguns presos políticos em agentes da repressão, em agentes duplos. A própria Inês conseguiu escapar porque se fingiu um agente duplo. Mas o fato é que até agora ninguém sabe muito sobre o que ocorreu além desses depoimentos, inclusive pelo fato dos depoimentos desses militares serem altamente discutíveis.
por conta de que a Inês foi a única sobrevivente dessa casa. O Ministério Público elaborou uma lista com mais de 20 presos políticos que passaram por essa casa, entre eles o deputado Rubens Paiva, o Carlos Alberto Soares Beto, amigo da Dilma, que ela cita inclusive no seu discurso da posse, liderança na luta armada, teriam passado por essa casa, mas ainda não há nenhuma fonte documental que vá muito além dos próprios relatos que a gente tem. Então a luta pela memória, pela reconstrução da verdade desse período passa diretamente pela luta que acontece hoje em Petrópolis, pela criação de um centro de memória, verdade e justiça na Casa da Morte. Na próxima a gente vai falar um pouquinho mais sobre os fantasmas da ditadura militar em Petrópolis. Até!